Aula 3 da nossa série da aula de eletrostática, tá? E hoje a gente vai falar da famosa lei de Coulomb, tá? Eu enunciei ela aqui para vocês, então a força elétrica entre duas cargas é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas, beleza? Antes de escrever a formulação matemática, eu quero trabalhar com o experimento de Coulomb. Como que o Coulomb fez para chegar na formulação matemática da lei? O Coulomb, ele utilizou um instrumento que a gente chama de balança de torção. A balança de torção ela consiste aqui de um fio, tá? Suponha isso aqui um fio, vou fazer com régua, bonitinho, fiozinho aqui. Aqui a gente tem uma haste. E aqui o Coulomb ele colocou duas esferas metálicas condutoras, uma em cada ponta, equilibrando essa haste no fio. Para isso o fio ele tem que estar na metade da haste, certo? Esse fio aqui ele está preso aqui em cima. E esse experimento ele foi feito dentro de uma vidraria, tá? Então aqui a gente pode imaginar um recipiente fechado de vidro. Por que as condições de experimento foram essas? Para evitar qualquer tipo de agente externo ao experimento, como por exemplo um vento, que pode aí dar algum tipo de interferência nos resultados. Mas aqui para o desenho não ficar muito poluído, eu não vou representar essa vidraria. Então temos aqui a balança de torção, utilizada por Coulomb, e ele fez o seguinte também. Ele pegou uma carguinha, tá? Uma carguinha acoplada em um bastão, então ele trouxe aqui o bastão. A carguinha ela está aqui na ponta, ó. Vou colocar essa carga aqui como sendo mais Q e essa aqui como sendo menos Q, tá? Então vai haver uma força atrativa entre essas cargas. E ao aproximar essa carga, ele percebeu que a haste da balança ela vai girar de modo que essa carga mais Q aqui ela vai se aproximar da carga menos Q. Essa esfera aqui ela está neutra, tá? Ele aproximou a carga negativamente carregada da carga positivamente carregada. E essa carga mais Q ela vai vir para aqui, né? A balança ela vai sofrer uma rotação de um ângulo θ em relação à posição de equilíbrio. E o que ele percebeu? O que o Coulomb percebeu disso aí? Essa rotação da balança de torção gerava um torque que era do tipo restaurador, tá? Então ele tem um menos aqui, é um torque que sempre vai buscar voltar para a posição de equilíbrio, e ele era proporcional ao ângulo θ de giro da nossa balança de torção, tá? Esse K é uma constante de proporcionalidade. A relação que ele percebeu a partir daí com a força elétrica é que o torque gerado pelo fio, pela balança de torção do tipo restaurador, ele se igualava ao torque gerado pela força elétrica na situação de equilíbrio. O fio ele tem que estar centrado aqui na haste, caso contrário isso aqui ia pender para um lado ou para o outro. Para essas duas cargas estarem em equilíbrio estático, ela tem que estar aí na metade da haste. Vou chamar cada lado de D, comprimento D, e a haste total, comprimento 2D. Bom, se o torque gerado pela balança de torção, que é proporcional ao ângulo θ, tem que necessariamente se igualar ao torque gerado pela força elétrica na condição de equilíbrio estático, o torque gerado pela força elétrica, a gente sabe que é a própria força elétrica aqui, ó. A gente pode fazer aqui, representar uma circunferência, né, ao redor da qual a balança tem a liberdade de girar. O torque da força elétrica ele vai ser, aqui no caso ele está para o outro lado, né? A gente está tratando de um caso de força atrativa, vai ser ortogonal aqui na direção radial, certo? Então a gente sabe que o torque da força elétrica ele vai ser o módulo da força, tá? A gente vai representar assim, vai ser o valor absoluto da força vezes a distância. Correto? Porque aqui a gente forma 90 graus. A gente poderia escrever muito bem isso aqui como sendo a força elétrica, ou melhor, a distância, produto vetorial com
com a força elétrica. Tá? É outra representação possível aí para a questão do torque. Produto vetorial, a gente sabe que isso aqui é igual ao módulo disso vezes o módulo disso vezes o seno do ângulo entre eles. Como são ortogonais, o seno é 1 e a expressão do torque é dada por isso aqui. Ele sabe que o torque restaurador tem que ser igual ao torque da força elétrica. Essa constante K depende apenas do material com o qual é constituído o fio, tá? É uma constante de torção do próprio fio que depende do material, e isso ele pode dimensionar facilmente. O ângulo θ ele consegue medir, tá? Todo esse aparato aqui ele foi feito com um anel metálico em volta, tá? Então aqui ele tem uma dimensão, certo? Vou tentar representar ele aqui de modo que eu não polua muito meu desenho. Um anel metálico com uma escala graduada aqui, ó. Então, supondo que isso aqui sejam medidas, tá? Tentem visualizar o meu anel metálico aí ao redor da minha configuração, tá? Aqui no caso eu estou vendo a parte interior dele, pelos dois lados. Assim, ó. Beleza? O Coulomb ele acoplou aqui então esse anel graduado e com isso ele podia medir facilmente o ângulo θ e qualquer outra dimensão envolvida no problema, tá? Como ele fez esse experimento em condições isoladas, né, dentro de um aparato de vidro, ele pôde aí mensurar forças muito pequenos valores de cargas, e assim ele teve uma ótima precisão nos seus resultados. Então, como eu estava dizendo, a constante K depende aí do próprio material do fio, isso ele pode dimensionar facilmente. A distância D, que representa aqui no nosso desenho metade da haste, ele consegue medir. O ângulo θ, a escala graduada permite ele determinar com alta precisão. Assim, ele consegue estimar o módulo da força elétrica. Beleza? Empiricamente, tá? A lei de Coulomb é uma lei totalmente empírica, vocês conseguem ver que tem todo o experimento da balança de torção por trás. Ele conseguiu determinar experimentalmente que o módulo da força elétrica ele é proporcional, tá? Ficou feio isso aqui. Ele é proporcional ao produto do módulo das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Aqui eu vou chamar de R, porque D já é a metade da haste. Inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas, certo? Conhecendo-se os módulos das cargas, né? A carga é um valor conhecido, dimensionando a distância entre as cargas, conhecendo-se o módulo da força elétrica, ele conseguiu determinar essa constante de proporcionalidade alfa, que a gente chama de K. Isso aqui para o vácuo vale 9 vezes 10 na nona. Vamos dimensionar isso aqui. Newton vezes metro quadrado dividido por Coulomb quadrado. Certo? Temos aqui então a análise dimensional de K. Ela é dada naquela unidade no SI. E ela vale 9, 10 a nona no vácuo, tá? O K pro vácuo. Essa constante a gente chama de constante elétrica ou constante eletrostática, e a gente pode escrever ela em termos de outra grandeza. Tá? A gente pode falar que o valor de K pro vácuo é 1 que divide 4π epsilon zero, em que epsilon zero aí é a permissividade elétrica do meio. Tá? A gente consegue escrever a constante K em termos de outra constante, que é o epsilon zero.
ε0 para o vácuo. Quando a gente denota 0, a gente já está se referindo ao vácuo, tá? Ele vale 8,85 10 na menos 12. Epsilon, vamos dimensionar o epsilon. Colocando o K aqui como 1 sobre 4 π epsilon 0, o epsilon a gente vai colocar ele aqui, né? A gente passa a força dividindo, vai dar Coulomb quadrado, que divide Newton metro quadrado. π é número adimensional. Então aqui a gente dimensiona a permissividade elétrica do vácuo. Vamos falar da lei agora propriamente dita então. Ela é utilizada na determinação da força elétrica de interação entre duas cargas pontiformes, tá? Uma carga pontiforme seria uma carga que tem dimensões aí desprezíveis quando comparada ao restante do problema, que é análogo aí à definição de ponto material que a gente tem na cinemática. Aqui eu tenho duas carguinhas, Q1 e Q2, separadas entre seus centros por uma distância R1, 2. E aqui eu representei as forças elétricas pares ação e reação. Tá? Lembrando que o par ação e reação ele é de mesma natureza, tem mesmo módulo, sentidos opostos e atuam em corpos diferentes. Par ação e reação azul, quando as cargas têm mesmo sinal, então a força elétrica é repulsiva. E o par ação e reação vermelho, a força elétrica, a carga, elas têm sinais opostos, então a força elétrica ela é atrativa. Tá? Aqui é a formulação matemática da lei de Coulomb, né? Eu posso falar que a força elétrica, o módulo da força elétrica entre dois corpos, é dado por 1 sobre 4 π epsilon, né? Que é a nossa constante elétrica, K, que multiplica o módulo, o produto do módulo das cargas dividido pela distância entre elas ao quadrado. Essa distância a gente sempre mede aí na direção radial, a direção que pega o centro das duas cargas, né? A gente geralmente trabalha com cargas pontiformes com simetria esférica, tá? E aqui a gente tem uma definição vetorial para a expressão da força elétrica na lei de Coulomb. A gente tem que a força que o corpo 2 vai fazer no corpo 1, aqui, vai ser menos 1 sobre 4 π epsilon, que multiplica o produto do módulo das cargas dividido pela distância entre eles ao quadrado na direção R12 chapéu. R12 chapéu eu orientei positivo para a direita e esse menos aqui vem justamente para indicar o sentido da força, se é repulsiva ou se é atrativa. Tá? No caso aqui, se o produto das cargas for positivo, ou as duas são negativas, ou as duas são positivas. Então elas vão ter menos sinal e a força vai estar no sentido oposto ao R chapéu. Então a força ela vai estar aqui para a esquerda, indicando uma força repulsiva, certo? Se as cargas tiverem sinais opostos, esse produto aqui com certeza vai dar negativo, vai cancelar com o menos da expressão, vai ficar somente 1 sobre 4 π epsilon que multiplica isso aqui na direção R12. Então a força está orientada nessa direção, nesse sentido aqui, perdão, está orientada nesse sentido aqui e está caracterizando uma força atrativa entre as cargas, certo? Aqui é um tópico a respeito de epsilon, né? Epsilon a gente define como sendo a permissividade elétrica do meio, caracteriza a interação elétrica entre cargas. E no vácuo ela vale 8,85 vezes 10 na menos 12 Coulomb quadrado, que divide Newton metro quadrado, como a gente já tinha dimensionado antes. E pro vácuo, qualquer coisa relacionada ao vácuo, a gente indica com esse zero, sub-zero. Tá? Isso aqui é a permissividade do vácuo, é a menor permissividade possível. E vamos ver uma implicação desse fato logo na sequência. Permissividade elétrica relativa, epsilon sub R, ou constante dielétrica, que a gente denota por esse casinho minúsculo, tá? Casinho minúsculo, que é igual ao epsilon sub R, que é a permissividade elétrica relativa, ou constante dielétrica, é definido como o quociente entre a permissividade elétrica do meio e a permissividade elétrica do vácuo. Como a gente tinha visto na louça anterior, a permissividade elétrica do vácuo é a menor que existe. Então a gente pode afirmar sempre que a constante elétrica ela é maior ou igual a 1, sendo a igualdade apenas no caso do próprio vácuo, correto? Onde a permissividade relativa do vácuo a gente sabe que é E0 sobre E0,
vai dar 1, que é a menor permissividade relativa que a gente tem. A constante eletrostática é definida como Kazão, né, a gente já viu isso antes, é igual a 1 sobre 4πε. Para o vácuo, o nosso K0 é 1 sobre 4πε0, que é aproximadamente 9,10 nanômetro metro quadrado por coulomb quadrado. E por que eu estou repetindo isso aqui? Porque a gente vai ter uma nova conclusão. Vamos falar que a força elétrica é K0, que multiplica o produto do módulo das cargas dividido pela distância entre os corpos ao quadrado. E isso a gente pode escrever como 1 dividido por 4πε0 εr. A gente pode colocar esse fator εr multiplicando aqui embaixo, porque a gente sabe que no caso do vácuo, o εr é 1, então se tiver 1 ou não tiver 1 aqui embaixo não faz a mínima diferença. Então malandramente a gente vem e coloca esse εr aqui embaixo. E a gente chega numa conclusão. A força ela também pode ser dada por K0, que divide a permissividade relativa, que multiplica o produto do módulo das cargas dividido pela distância ao quadrado. E essa expressão é válida para meios materiais, belezinha? E a conclusão que a gente chega é que a maior força eletrostática entre dois corpos ocorre no vácuo, onde a permissividade relativa é 1, que parte diretamente aí da definição de permissividade relativa. A gente sabendo que o ε0 é a menor que existe, conseguimos falar que toda permissividade relativa é maior que 1, sendo o caso da igualdade ocorrendo no caso do próprio vácuo. Então, matematicamente, a gente analisando essa expressão, a gente consegue falar com certeza que isso aqui para qualquer meio material, se não o vácuo, é maior que 1. E essa expressão da força elétrica no vácuo fica dividida por um fator 1 sobre εr, que a gente pode representar por F0 como sendo a força elétrica no vácuo. Então a força elétrica em um meio material qualquer é a força elétrica no vácuo dividida por um fator que é a permissividade relativa do meio. Então por isso que a gente pode afirmar que no vácuo ocorre a maior força elétrica possível entre dois corpos. O princípio da superposição para 3 ou mais cargas pontiformes. O que nos diz esse princípio? Que o efeito resultante sobre uma carga qualquer aqui nesse ponto vai ser a soma dos efeitos individuais gerados por cada carga nesse ponto. O que isso significa para a gente? Que a força no ponto O vai ser o somatório vetorial de todas as forças individuais aplicadas no ponto O. Então aqui a gente tem uma carga positiva Q centrada no ponto O e temos cargas em voltas. Vamos aqui desenhar o efeito dessas cargas, né? Cargas de sinais opostos a gente sabe que se atrai, então eu vou desenhar aqui a minha forcinha nesse sentido aqui. Nessa direção a força ela vai ser repulsiva. Nessa direção aqui eu vou botar um Q5, tá? Em vez de Qn, para a gente conseguir determinar a resultante. Q5 ela vai ser repulsiva. Aqui ela vai ser atrativa. E aqui, novamente, ela vai ser repulsiva. Como é que eu faço o somatório vetorial dessas forças aqui? Eu posso pegar, por exemplo, essas duas, utilizando a regra do paralelogramo. Eu sei que a resultante vai estar mais ou menos por aqui, ó. Então eu já posso eliminar essas duas. Essas duas aqui, pela mesma regra, a resultante ela vai estar aqui para baixo, tá? Mais ou menos nessa direção. Aqui eu posso eliminar elas então. Essas duas aqui, a resultante ela vai estar mais ou menos aqui, ó, certo? Ficou torto, então aqui, ó, mais ou menos aqui, resultante entre essas duas. E, finalmente, a resultante entre essas duas aqui, eu vou pegar ela, fazer isso aqui, ela vai estar mais ou menos aqui um pouquinho para cima da pontilhada que une o ponto 0 a Q5, tá? Então, a resultante dos sistemas de carga sobre a carga centrada no ponto 0, essa direção, esse sentido, e a intensidade aí é proporcional ao que a lei de Coulomb nos dá. Beleza? Então, a gente pode aplicar o princípio da superposição para um sistema de 3 ou mais cargas pontiformes via essa relação matemática que nos diz
a respeito do somatório vetorial dos efeitos individuais sobre o ponto em questão.